Bom dia, bom sábado a você que nos assiste. Estamos aqui juntos novamente, quase no finalzinho dessa temporada em que estamos estudando o livro de Gálatas. Estamos já na nossa lição 12, semana que vem a gente termina essa lição. E hoje nós vamos falar especificamente sobre vivendo pelo Espírito. Nós temos aqui dois convidados muito especiais, a dona Ofélia, que bom que a senhora está com a gente. Prazer bom é todo meu. Bom sábado para a senhora, viu? Obrigada. E o Flávio também, nosso companheiro, que bom que você está aqui de novo com a gente, viu? Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site da cpb.com.br ou também através do facebook.com/ESI Curitiba. Para iniciarmos então esse estudo, nós vamos fazer uma palavra de oração e eu peço que a dona Ofélia profira essa palavra, por favor. Nosso Deus e Pai, a nossa gratidão porque em Jesus nos tornamos filhos do Senhor. Amém. Nesse instante em que recapitularemos uma lição maravilhosa, que nos ajuda no preparo para os céus. Dá-nos a graça da presença desse Espírito Santo maravilhoso também. Amém. Fica com aqueles que estão também nos ouvindo e um dia nos dês a graça, fazermos parte dos salvos, estarmos todos juntos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa lição aqui, ela fala do nosso viver pelo Espírito Santo, né? Como é importante isso. E eu achei interessante que o autor da lição, ele pontua aqui duas naturezas que estão constantemente em conflito, né? Que são a nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual. E apesar de todos nós termos essa tendência carnal, a gente ter nascido desse jeito, ele também destaca, conforme o apóstolo Paulo falou, que a gente não precisa viver nessa natureza. Não é porque a gente nasceu dessa maneira que a gente ficou descoberto e não existe uma outra solução. Então aqui o que ele pontua especificamente é a gente viver pelo Espírito Santo, né? A gente pedir a atuação do Espírito Santo na nossa vida para que ele possa moldar o nosso caráter, para que ele possa moldar a nossa maneira de ser e de viver, né? E daí a gente vai pontuar cada uma dessas características. Eu queria começar com a senhora, dona Ofélia. Pois não. Que aqui no começo ele fala sobre o andar no Espírito, que na realidade é aquilo que molda o nosso comportamento, né? É verdade. O apóstolo São Paulo ele estava muito preocupado com o pessoal lá de Gálatas, porque eles haviam entrado por um caminho muito perigoso. Eles haviam se afastado do evangelho puro que encontramos em Jesus. E, portanto, de repente, ele chama a atenção deles. Vamos voltar ao evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é as boas novas, mas ele traz mudanças através da ação do Espírito Santo. E esse poder não é nosso, é externo a nós. Mas havia também no passado algumas colocações de culturas, e o povo grego especialmente, de que a parte das propensões carnais, essa parte mais de compulsão instintivas, eram más. E a parte espiritual do pensar, do escolher, do agir, do valorizar, eram boas. Ao contrário, nós somos uma unidade e essa unidade age como um todo. E nós precisamos que Deus haja nesta unidade como a Bíblia fala. E Paulo fala justamente isto. Então ele propõe um caminho, andar. Andar no Espírito é andar com esta unidade perfeita diante de Deus. Como nós nascemos com tendência para o mal, para o pecado, geneticamente, não precisa ensinar ninguém a pecar. Nós precisamos, então, nos agregar de valores espirituais. E o Senhor nos oferece o Espírito Santo, é isso que Ele está dizendo hoje. O Espírito Santo para que você lance mão. Primeira coisa, escolha servir ao Senhor, ande nos seus caminhos. Então, você pede ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai ajudar você, vai conseguir te ajudar a produzir os frutos do Espírito e não os frutos da carne. Porque os frutos da carne
é muito fácil. São naturais, Eles né? já são naturais, exato. Propensos para o mal. Mas o Espírito Santo nos eleva. E depois a lição vai nos contar como fazer isso. O próximo ponto aqui, que o autor ele fala especificamente, e a gente já começou a falar sobre isso, mas é esse conflito, né? Como que é esse conflito, Flávio, especificamente? Porque onde que está essa batalha que a gente enfrenta diariamente? A própria palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 5, precisamente no versículo 17, nos diz que porque a velha carne luta, né, contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, eis um cenário no qual eu, como ser humano, tenho no meu coração, no meu corpo, uma controvérsia, uma luta, um conflito entre a natureza espiritual e a natureza carnal. Isso é bastante evidenciado aqui na lição, quando nos deparamos com essas duas realidades. A nossa natureza carnal, ela anseia, segundo a Bíblia, pelas coisas da carne, pela concupiscência, por aquilo que é mal. E, ao mesmo tempo, a natureza espiritual que, quem sabe, um dia fora manifesta na nossa vida quando nos aceitamos a pessoa de Jesus, enfim, ela milita contra essa realidade carnal. A natureza espiritual nos propõe, conforme a irmã Ofélia já mencionou, um caminho, um andar. Agora, esse desafio, por nós mesmos, é impossível de ser vencido por iniciativa próprias, puramente humana. A Bíblia nos diz que essa é uma obra, a vitória do Espírito, ela só pode se dar numa perspectiva espiritual, ou seja, esse agente externo, que é a pessoa do Espírito Santo, que é a pessoa mais importante no universo, que nos conduz à pessoa de Jesus, que nos conduz à compreensão de pecado, que nos conduz à compreensão de justiça e nos conduz também à compreensão de justiça, de juízo. Esse ser extraordinário, tão mal compreendido, tão mal vivenciado e, ao mesmo tempo, tão desejoso de relacionar-se conosco. O Espírito Santo é a nossa grande e mais profunda necessidade. Aliás, nesse ensejo, eu gostaria de sugerir aos irmãos a leitura desse livro, O Batismo do Espírito Santo, do pastor Dennis Smith. Irmãos, esse livro é um divisor de águas. Quando nós conseguimos compreender a doçura, a personalidade, os aspectos extraordinários do Espírito Santo como um ente vivo, interessado no nosso bem-estar, interessado em promover as mudanças que por nós mesmos são impossíveis de serem realizadas. Esse batismo, ele está à nossa disposição diariamente. O problema é que nós ignoramos essa possibilidade e nós não pedimos. Quando Jesus se defrontou gentilmente com Nicodemos e disse que era necessário que ele nascesse da água e do Espírito, isso significa para nós hoje de que quando nós nos lançamos ao batismo de água, ele por si só não é suficiente. Aquele é um momento importantíssimo no início da trajetória cristã. Mas o mais importante é a continuidade, conforme foi mencionada pela irmã Ofélia. É o viver diário no Espírito. E esse Espírito vai te apontando que aspectos da sua vida você precisa melhorar. E aqui, de uma maneira mais pragmática, eu até trouxe aqui uma lembrança de um amigo pastor, que ele sempre aplica isso à sua congregação. Ele diz assim: que tal convidarmos o Espírito Santo, gentilmente, porque ele é gentil para conosco, né? E dizer assim: Senhor, que aspectos da minha sala o Senhor gostaria que eu reformasse, né? Daquilo que eu assisto, daquilo que eu leio, não é verdade? Que aspectos do meu quarto o Senhor gostaria que fossem realmente promovidas mudanças, né? Que aspectos da minha cozinha, aquilo que eu bebo, aquilo que eu me alimento, porque esses aspectos do nosso cotidiano vão determinar quem será vitorioso nesse conflito. E aquilo que você alimentar é que vai ter mais que força, você alimenta, né?
essa parte das obras da carne é como uma lagoa que está sempre mal cheirosa. E se você aninha no seu coração, por exemplo, ódio, raiva, rancor, a falta de perdão, que a Bíblia nos convida a perdoar o outro para que você possa ser perdoado. Até a sua oração não é atendida. E o apóstolo Paulo queria que eles retomassem aquele evangelho puro que ele havia pregado. Então, eles estavam se distanciando e ele chama atenção. E é a nossa atenção também hoje. Agora, de repente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tomar uma decisão. Porque Deus não nos obriga a amá-lo e a servi-lo. Então, é uma tomada de decisão. Depois da tomada de decisão, eu peço a ajuda do Espírito Santo e eu vou manter a comunhão. A comunhão é diária e pessoal. Não existe uma possibilidade de um outro tomar o alimento espiritual por mim. Mas voltando ao assunto do ódio, da raiva, eles são altamente destrutivos. Deus quer dar saúde para nós. A vida cristã não é plana. O andar não é assim um caminhozinho planinho e chegamos lá. Não, ele é cheio de tropeços por causa dessa natureza nossa. Porém, eu penso assim, que ele quer nos dar saúde plena. Saúde mental, saúde emocional. Por isso o apelo, porque quando... Eu vou dar um exemplo. Você não perdoa quem te machucou no passado. E você fica trazendo à baila esse espírito de ódio, de rancor. Isso faz mal a você. Isso acaba com você. Isso torna o seu ambiente horrível. E dentro de você, você autodestrói. É o que a Bíblia quer fazer nos vitoriosos em Jesus. Pela ajuda do Espírito Santo. Quando você não perdoa, você é que sofre as consequências de doenças físicas. Provocadas por essa raiva, por esse ódio. Então, aqui está nos convidando. Abra. Não deixe essa fonte putrefazendo dentro de você. Abra caminhos. A Bíblia diz, qual é o caminho? O perdão. Quando você rasga essa saída para essa água putrefata que está se desmoronando, trazendo doenças, a falta de perdão, o ódio, a raiva, tudo isto escoa. E o que é que surge no lugar? O manancial de vida. A presença do Espírito Santo com uma força enorme para ajudar você, para você não se autodestruir. Porque às então, vezes tudo isso nos autodestrói. Às vezes aquele sentimento não dá lugar para o Espírito Santo, né? Porque a pessoa fica tomada daquele sentimento. É mesmo. E aproveitando esse ensejo, a gente sempre traz uns livrinhos, né, Mônica, para sugerir. Irmãos, a gente precisa retornar a algumas origens, não é verdade? Quanta literatura preciosa o Senhor Deus nos proveu e nós, volta e meia, temos sido indiferentes a isso. A senhora tem destacado aspectos emocionais como sendo determinantes para saúde ou não saúde espiritual. Não é verdade? É verdade. Nesse livro, por exemplo, Mente, Caráter e Personalidade, da senhora White, existe um capítulo aqui que ela dedica a seguinte temática: a enfermidade que começa na mente. Sem dúvida. A mente como a cidadela. Há outros aspectos do livro que ela destaca, por exemplo, sobre a nocividade do egoísmo, o relacionamento entre corpo e espírito como sendo algo unitário e não divisível. Como é importante a gente convidar a pessoa do Espírito Santo para promover essa reflexão, né? De aspectos, quem sabe, da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa vida presente, que, do ponto de vista emocional, psicológico, podem ser impeditivos para um relacionamento mais pleno com Ele. O fato de nutrirmos o ódio, a angústia, o fato de, eventualmente, nutrirmos sentimentos negativos, isso são aspectos venenosos, nocivos, contaminantes para esse relacionamento mais pleno com a pessoa dele, né? Verdade. Continuando aqui, eu gostaria que a senhora falasse, dona Ofélia, sobre as obras da carne. E o autor, ele lista dois aspectos, que são os vícios e as virtudes. Sim. Então, como nós estamos dizendo, ele propõe uma caminhada. O apóstolo Paulo fala, andar
andar em espírito. Eu imagino uma caminhada, a vida cristã é uma caminhada. Só que quando você começa essa caminhada, ela necessita ter uma chegada. E a Bíblia aponta, e o apóstolo São Paulo, como evangelista, apontava os dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. Esse caminho, ele precisa ser controlado pelo Espírito Santo, se você desejar. E esse Espírito Santo, ele não vai tomar conta de você se você impedir. E às vezes, por uma repetição contínua de uma coisa ruim, isso começa a fazer parte de você. E você tem que romper. E você precisa da ação poderosa do Espírito Santo. Você precisa clamar pelo Espírito Santo para que esse manancial tome conta de você. Mas as obras da carne, ele fala que eu percebo no dia a dia, né? No dia a dia, por exemplo, eu li uma experiência do pastor Marx. O pastor Marx escreveu uma inspiração juvenil e ele conta uma experiência ali. Ele já faleceu, não é? E ele disse o seguinte, ele tinha um senhor na sua comunidade religiosa que ele cuidava, que dizia, eu sou um fracassado. Pastor, passe um dia comigo, porque eu não consigo ter sucesso no que eu faço. Tudo vai de mal a pior. E o pastor foi passar o dia com ele, porque nós vivemos o dia como uma pessoa, todos somos normais, comuns. E eu posso orar o dia inteiro, eu posso estar pedindo, clamando a Deus por esse poder para vencer um vício, por exemplo. E Deus me dá esse poder, porque tudo que eu pedir em nome de Jesus, Ele pode. Ele está à disposição, o tempo todo. Ele não é só 24 horas, é o tempo todo. À noite, de dia. Mas ele conta que ele foi acompanhar aquela querida pessoa. Mas quando ele estava andando de manhã, ele morava numa fazenda e ele atrelou a carroça e o cavalo tropeçou e ele gritou, diacho. Parece uma coisa muito simples. E ele foi caminhando e daqui a pouco diacho de novo. E o pastor daqui a pouco chamou no cantinho e disse, eu já sei o seu fracasso de onde vem. Mas como que o senhor descobriu tão cedo? Você chama o inimigo o tempo todo para fazer parte da sua vida. E você quer ter sucesso. Com isto, a carreira cristã que Paulo está propondo aqui para os Gálatas é comunhão. Ouvir o Espírito Santo. E o Espírito Santo, às vezes, usa uma pessoa para falar com você. Ele pode usar até a natureza, um passarinho, um sonho, uma luz, uma coisa, alguém, um novo tempo, uma música, para dizer a você e alertar você. Vamos estar atentos. Mas o primordial na carreira cristã, eu vou dizer agora, é comunhão diária. Isto é infalível. A comunhão diária é todos os dias conversar com Jesus e manter um relacionamento com Ele através da palavra de Deus. Todos os dias. Passa sol ou chuva. Então, essa proposta de você ter Jesus com você é a vitória. Não vou dizer para você que é a vitória de você ter muito dinheiro ou saúde plena. Não, porque nós estamos numa caminhada onde tem uma luta muito grande. O conflito, ele é real. As crianças já têm os seus conflitos. Esse conflito, bem ou mal, já está na criança. Senão não precisaríamos nem educá-la em cima de valores, para ela tomar uma decisão. Eu conto até uma experienciazinha que aconteceu lá em casa. A netinha chegou com um problema. Ao meu ver, sério. Porque ela, toda horinha, ela dizia, meu Deus. Eu disse, espere aí, vamos conversar. Você sabe que tem um mandamento que diz, né? Não tomarás. Não, sentei com ela ali e propus a ela que no momento da tentação, que todos nós temos, da caminhada, ela falasse, não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Ela decorou. Ela está brincando na escada de casa.
E eu ouço, não tomarás o nome do Senhor. A luta estava intensa. Quer dizer, a luta, nós temos lutas, mas o Senhor não nos renega. Ele não nos abandona. A cruz do Calvário, o amor que nós nunca vamos compreender. E é o primeiro fruto do Espírito Santo em nossa vida, é o amor. E compreender o amor de Jesus. O anjo se ofereceu para vir no lugar. Não pode, tem que ser o Criador. Já que a senhora tocou nesse assunto, eu gostaria que o Flávio falasse no assunto em seguida, que ele fala sobre o fruto do Espírito, né, que é uma série de qualidades, digamos assim, e o que é muito interessante é que aparece como sendo singular, né? Não fala os frutos do Espírito, é o fruto, né? Manifesto em eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Até sugiro que nós leiamos Gálatas 5, 22, né? Talvez algum internauta não esteja acompanhando com a Bíblia em mãos, mas é interessante para inteirá-lo. Mas o fruto do Espírito é o amor, vem em primeiro lugar, né? É interessante, né? A barca parece que todos os demais, né? De certa forma. E não é por acaso que Paulo destaca isso em primeiro lugar, porque realmente é o mais precioso, né? A alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a paz. Essa palavra me chamou a atenção porque, curiosamente, na última segunda-feira eu estava numa reunião com 4, 5 pessoas e uma dessas pessoas estava inquieta porque, segundo ela, há 2 ou 3 dias não conseguia dormir, né? E estava se valendo para isso de medicação, tomando, segundo ela, 2 remédios para tentar dormir. Isso em razão de angústia decorrente de conflito familiar, né? E curiosamente, isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira nós nos deparamos com essa lição. Uma reflexão que eu proporia a nós e àqueles que nos acompanham acerca do que nós acabamos de ler é que se Jesus se aproximasse de você que nos acompanha nesse exato momento e perguntasse de maneira gentil ao teu ouvido e fizesse o mesmo conosco, né? E nos fizesse a seguinte pergunta: filho, filha, o que te falta? Né? Qual a tua maior necessidade? Né? Eu diria assim, a minha grande necessidade é a pessoa do Espírito Santo. Essa é a grande necessidade como pessoa, essa é a nossa grande necessidade como igreja. E ainda acerca dessa passagem bíblica, eu queria assim abrir meu coração aos irmãos em caráter exemplificativo, mas ao mesmo tempo muito pragmático, no sentido de nós fazermos uma aplicação a essa compreensão da lição. Uma bela manhã de domingo, isso há cerca de 3 anos, eu recebia um casal na nossa casa. Ele é pastor, é esposa, são muito queridos, são amigos, e eles nos fizeram uma visita. Eles estavam, na verdade, estavam em trânsito, mas passaram aquele domingo conosco. E na minha sala, eu tinha orgulhosamente ostentado algumas coisas que hoje, em certa medida, eu me vergonho delas, né, como cristão, como adventista. Cresceu, então? Sim. Houve crescimento. Exatamente. Eu me envergonho porque o caminho é de crescimento. Eu nasci num berço cristão, num berço adventista, e tive uma mãe e um pai muito cuidadosos nesse sentido, de nos transmitirem valores, tudo. Mas havia um aspecto da minha vida que, sobretudo depois da minha fase adulta, eu comecei a relativizar. Eu comecei a contextualizar. E quando a gente começa a relativizar, a gente começa a apresentar N justificativas. Exatamente. No sentido de afirmarem aquela nossa posição diante de Deus. O raciocínio lógico em cima daquilo, para justificar. E essa justificativa dizia respeito à música. Porque eu sou um apaixonado por música, não sou músico, mas eu sou muito apaixonado por música, gosto muito de ouvir música. E, enfim, sobretudo na época que eu era solteiro, tudo, eu viajava bastante, fui algumas vezes, inúmeras vezes ao exterior, e sempre as minhas viagens tinham um caráter musical. Né? Ou seja, quando eu voltava, eu trazia os melhores CDs, os melhores DVDs, né? Eu tinha o prazer de conversar com alguns amigos que se identificavam com a mesma coisa, assim, eu estive naquela casa de jazz lá em Nova York, que era e hoje, inclusive, tem uma filial no Rio de Janeiro, maravilhosa, onde se apresentou fulano, beltrano, cicrano, etc. Ou seja, eu não ia para uma balada, muito menos para um ambiente mais agitado, mas eu estava ali, né? Curtindo
aquela coisa como sendo absolutamente aceitável. E aceitável do ponto de vista, inclusive, da minha realidade espiritual. E esse amigo, com muito carinho, com muito respeito, disse assim, vamos fazer uma reflexão, e nós passamos parte da manhã de domingo discutindo sobre música, né? Ali na minha sala eu tinha os melhores títulos de jazz, eu tinha os melhores títulos de bossa nova, né? E se alguém me pergunta, você continua gostando? Né? Se eu passar e transitar e ouvir, por exemplo, uma ballad, que é um estilo jazz americano mais elaborado, é um jazz mais intelectualizado, é uma melodia mais atraente aos ouvidos, é algo que te faz, que te dá muito prazer. Mas eu, por anos, justificava que aquilo não tinha nada a ver. Que aquilo era aceitável. Qual é o problema de eu colocar uma música decente, né? Não estou colocando uma música de baixa qualidade, não, estou colocando uma música de alta qualidade para eu ouvir na minha sala, no meu carro, não sabendo eu, né, que aquela paixão, aquela identificação representava, sim, eu tenho clareza disso, um bloqueio, algo nocivo no meu relacionamento com Deus. E depois daquela manhã duríssima, né, de confronto, eu passei uma semana, minha esposa é testemunha disso, observando a minha estante. Uma semana de tipo assim, Senhor, realmente eu preciso me livrar disso. Eu tinha, irmãos, sem exagero, quase um carro popular do tudo do bom e do melhor nesse segmento. Sim. Ao longo de anos. E na realidade aquilo estava se tornando importante. Importante, você, um ídolo. Demais e tomando o seu tempo também. Tempo, é verdade. O tempo que a gente tem que cuidar agora, porque nós vivemos numa época em que a tecnologia tende a predominar. Então nós temos 1000 pessoas para nos comunicarmos, mas de repente o nosso tempo ele fica reduzido para a comunhão, né? E talvez o que mais nos prenda a esse mundo sejam essas coisas que parecem tão inocentes, tão puras, tão boas. Você nem percebe que quanto tempo você ficou com aquele aparelhinho. Exatamente. E o risco é você relativizar. Eu trouxe à tona essa minha experiência pessoal no aspecto da música, né? Mas em que outros aspectos da nossa vida nós temos relativizado com Deus? Permitindo que essas coisas não espirituais adentrem o nosso coração, a nossa mente e formatem a nossa realidade espiritual. Então, às vezes a gente diz assim, como eu gostaria de me relacionar com Deus intimamente, tá? Mas, de repente, há aspectos na tua vida que precisam ser reformados, não é verdade? No livro Temperança, é um outro livrinho que eu trouxe aqui para como sugestão aos irmãos, existem aqui exortações seríssimas, né, da Ellen White, sobre aspectos do nosso dia a dia, daquilo que nós, da alimentação, né, daquilo que nós bebemos escolhas, né, e que são determinantes para que nós venhamos ou não a ter intimidade com Deus. Então é tempo de nós refletirmos, é tempo de nós buscarmos, é tempo de nós nos colocarmos com o rosto em terra e dizermos, Senhor, tem misericórdia, porque nós vivemos tempos difíceis, tempos sombrios. Satanás sabe que ele pouco tempo lhe resta. Exatamente. E quanto mais ele puder, né, valer-se de todo tipo de estratagema, o foco, ele vai desviar. Estratagema, seja na tecnologia, seja daquilo que se lê, do que se assiste, etc., para nos fazer desviar o foco. Desviar da comunhão com Deus, ele vai fazer isso. Então é tempo de nós realmente pedirmos misericórdia a Deus para que ele realmente promova no nosso coração, na nossa mente, as reformas necessárias na nossa vida. É uma questão de vida ou morte espiritual. É verdade, eterna, né? Exato. Essa última parte aqui, a gente já contemplou bastante, né? Que a irmã Ofélia falou bastante sobre o caminho para a vitória, que é uma experiência diária contínua. E eu não queria me deter isso agora, porque a gente já está chegando no final da nossa lição, mas eu gostaria, irmã Ofélia, que a senhora deixasse uma palavra final daquilo que a senhora julga ser mais importante do estudo dessa semana aqui para as pessoas que nos ouvem. Voltando para o Evangelho, que é a proposta do evangelista Paulo, ele
diz que o Evangelho tira o nosso ego da cadeira, que o ego quer sempre se impor. E o Evangelho nos tira dessa cadeira de egoísmo e nos coloca num patamar de humildade. Então eu penso que esse é o caminho para a gente receber o Espírito Santo. É se colocar no patamar de que eu preciso urgentemente do Senhor, que eu não posso viver nesse mundo sem Jesus. Mas a lição também fala que não existe substituto para o Espírito Santo. Não existe. O Espírito Santo é aquela vozinha que fala para você, olha, não, assim não, aqui, ali, acolá, em qualquer lugar do mundo, ele está lá. Às vezes a gente pensa que um jovem está completamente perdido lá numa região, mas se ele lá se lembrar, o Senhor, o Espírito Santo vai lá e diz, filhinho, vem. E resgata. Quantas respostas a orações de mães, né? Que oram por e quantas filhos. Histórias lindas, né? Lindas, que a gente lindas. escuta Agora, mesmo, né? a maior necessidade do mundo hoje é de pessoas que iluminem o mundo, que façam a diferença onde elas estão. Essa é a maior necessidade. Mas eu gosto de uma frase, estou terminando a minha parte com esta frase que sempre gostei muito. Um professor do internato, o diretor do colégio, ele usava sempre esta frase. Então eu guardei e acho que é uma frase que nos leva a ponderar nesse instante. Diante do altar e do túmulo, somos todos iguais. Carecemos da graça e da misericórdia. Nós podemos morrer a primeira morte, passar por ela, mas se descansarmos em Jesus, será apenas um soninho. E quando as trombetas tocarem dos anjos, isto vai explodir. Mas que Deus nos livre da segunda morte, é a segunda morte que Jesus veio aqui. E nós nunca vamos compreender tão bem esse amor enquanto estamos aqui, mas lá nós vamos compreender. Que Deus bendiga a pessoa, quem está do outro lado nos ouvindo, Amém. E que Deus nos dê a graça de, enquanto estamos nessa caminhada tão difícil, contarmos com a ajuda do Espírito Santo e aceitar a proposta de ter uma comunhão centrada na palavra de Deus. Amém, amém. E para você, Flávio, qual a tua mensagem final? Eu gostaria de compartilhar um texto do comentário bíblico que eu achei bem precioso, que diz assim, olha só, a influência do Espírito Santo é a vida de Cristo no coração. Nós não vemos a Cristo, nem falamos com Ele, mas o Espírito está tão perto de nós, num lugar como em outro. O Espírito, ele atua não só em cada pessoa que recebe a Cristo, mas por meio dela. Os que têm o Espírito habitando em seu interior revelam os frutos do Espírito. Que frutos são esses? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade e fidelidade. Comentários Ellen White, Bíblico Adventista, página 1240. Seria essa a mensagem que eu gostaria de deixar com os nossos amigos e que nós venhamos a pedir a Deus, né? Diariamente, a pessoa do Espírito Santo na nossa vida, que Ele nos batize, e os frutos certamente serão esses. Né? Com certeza. Amém. Esses que nós acabamos de ver. Com certeza. Muito obrigada pela participação de prazer. vocês. Prazer enorme. Eu queria só deixar aqui, com aqueles que nos ouvem, que a gente, assim como a gente falou dessa necessidade, só lembrando que está à disposição de qualquer pessoa, né? Exatamente. Às vezes a pessoa acha, puxa, eu não sou digno, eu não consigo, eu não posso, mas está à disposição de qualquer um. E na hora que a gente fizer esse pedido, ele vai estar lá para nos verdade. atender, né? Eu gostaria então de terminar com uma palavra de oração. Eu queria que o Flávio fizesse então a palavra de oração para a gente, por favor. Certamente. Nosso Deus amado, nós louvamos o Teu nome pela bênção que é termos acesso à Tua palavra. Amém. Tantos séculos se passaram e o Senhor a preservou a fim de que nós conhecêssemos esse Deus extraordinário, profundamente interessado na nossa salvação. Amém. Ó Deus, nós vivemos em tempos sombrios, o Senhor bem sabe. Nós vivemos nos minutos últimos da história desse mundo. Há uma guerra espiritual em nosso entorno, na qual há decisões a serem tomadas. É uma questão de eternidade que está em jogo. O Teu Espírito clama, na verdade ele expressa gemidos em nosso favor, no sentido de que nós venhamos
a nos alertar em razão da nossa realidade espiritual. Reconhecemos que nossas mentes carecem de limpeza espiritual. Se porventura se encontram embotadas pelos atrativos, pelos brilhos, pelas cores que esse mundo nos oferece, que o Senhor limpe isso do nosso coração e da nossa mente e nos dê percepção espiritual, nos dê clareza espiritual, a fim de entendermos a Tua vontade, o Teu desejo, o Teu sonho na nossa vida. Reconhecemos que por nós mesmos nós não alcançaremos o céu, mas reconhecemos que pelos méritos de Cristo, que já nos salvou na cruz do Calvário, e através da ação do Teu Espírito, é possível um dia nós estarmos com o Senhor pela eternidade. Amém. Que o Senhor perdoe as nossas faltas, perdoe aquilo que temos relativizado quanto aos nossos deveres espirituais. Nós precisamos, por demais, da Tua presença na nossa vida. Dá-nos essa percepção da necessidade de, diariamente, quando acordarmos, buscarmos a comunhão com o Senhor, buscarmos intimidade com o Senhor. Abençoa de maneira especial a cada internauta que acompanhou essa lição, abençoa a esta equipe que tão bondosamente tem se colocado ao Teu dispor para fazer esse trabalho. Amém. Que o Senhor nos dê um restante de sábado feliz na Tua companhia. É o que te pedimos e agradecemos em nome por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Nós agradecemos muito a Tua companhia conosco durante essa lição da Escola Sabatina. Só gostaríamos de lembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 9 horas e também todos os domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.